dia. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh, oh. 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 Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly e hoje eu vou contar para vocês uma história muito legal. Uma história de um cordeirinho, Lambe, esse cordeirinho aí, ó. Lambe, uma história de liberdade. Você conhece a história da primeira Páscoa? Sabe por que Jesus é chamado Cordeiro de Deus? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Vem comigo. Josué e seu cordeirinho Lambe. Então esse menininho aí, ele é Josué. Josué era um menino israelita, morava no Egito com sua família como escravo. Todo Israel esperava a libertação vinda do Senhor. Ele sentava na calçada esperando o pai voltar para brincar. Mas quando via o pai chegar cansado, sabia que de novo não brincaria com ele. Mas ele se consolava com o seu cordeirinho, o Lambe, seu grande amigo. Josué só tinha Lambe. Chegando à noite, o pai disse a toda a família: eu fiquei sabendo que Moisés vai falar com o faraó. E ele vai pedir para que Faraó deixe Israel ir adorar a Deus, disse o pai. Toda a família recebeu a notícia com muito medo, pois eles sabiam como Faraó era um senhor terrível e dificilmente ele libertaria o povo. Nossa, você pode imaginar como que a família ficou com medo? Será que Faraó vai libertar nosso povo? Não sei não. Será que ele não vai nos castigar ainda mais? Depois dessa conversa, enquanto Josué estava ajudando sua mãe, estava lá ajudando a mamãe com a louça, começou a pensar: o que será esperaria por ele depois de alguns anos, daqui a alguns anos? Josué era o primogênito da família. O que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho. E logo ele deveria trabalhar duro como escravo. E isso deixou ele muito triste. Imagina ele trabalhando como escravo, assim como seus pais. Nossa, ele ficou muito triste. Olha lá, ele está pensando sobre isso. Passados uns dias, Moisés chamou todos os homens israelitas e disse que seria a noite da libertação, que todas as famílias de Israel deveriam seguir as instruções de Deus. Deus tinha dado instruções a Moisés, isso mesmo. Então ele contou a todos os homens israelitas. O que será que Deus tinha falado? Bom, Deus tinha falado que seria a noite da libertação e eles ficaram muito felizes. Eles se dispuseram a obedecer a palavra de Deus e lá foram eles. De noite, Josué viu seu pai com um certo nervosismo. Ele estava um pouco nervoso. E ainda por cima, de faca na mão, saindo de casa. Josué decidiu então segui-lo. Deixa eu lá ver o que o meu pai vai fazer com essa faca. Olha só. E para sua surpresa, viu que seu pai estava indo direto para o curral para pegar o Lambe. Isso mesmo, o cordeirinho dele. Seu cordeirinho. Então Josué gritou em desespero: não, papai! Esse é meu cordeirinho! Ele é meu amigo! O que o Senhor
Senhor vai fazer com ele? Falou então: Meu filho, esse é o melhor cordeirinho que nós temos para ser oferecido em sacrifício. Ele não tem nenhum defeito. Deve ser este. Sinto muito, meu filho. Gente, olha só a carinha de Josué. Ele estava muito preocupado. Será que o papai dele ia realmente matar ele, o Lambe? E agora? O pai não duvidou nem por um momento e matou o Lambe. Por que, papai? Por que o Senhor fez isso? Perguntava Josué para o seu pai. Meu filho, o cordeiro morreu para nos salvar, para salvar a nossa vida. Josué não estava entendendo nada. Mas como assim? Ele não entendia nada que o papai dele falava. O meu cordeirinho Lambe morreu para salvar a minha vida, a nossa vida. Nossa, tadinho. Olha só como ele estava em pranto, chorando. Então, o pai pegou o sangue daquele cordeirinho e passou no umbral da porta da casa. E falou assim: A morte passará essa noite pelas casas do Egito, mas não entrará onde estiver passado o sangue do cordeiro. Isso mesmo, naquela época, um animal puro, um animal perfeito era sacrificado para que todos vejam que eles criam no Senhor. Então, naquela noite, o sangue do Lambe foi passado na porta, porque a morte ia vir sobre todo o Egito. Por que ela ia vir? Porque simplesmente Faraó não deixava as famílias sair. Então, Faraó precisava ver o que Deus podia fazer. Então, Faraó tinha que deixar os israelitas irem embora para adorar a Deus. Cada pai das famílias israelitas fez a mesma coisa naquela noite. E todos comeram a Páscoa. Então, aquela noite foi a primeira Páscoa. O cordeirinho sacrificado eles comeram. Todos estavam vestidos e preparados para sair de viagem. Enquanto isso, a família orava ao Senhor. Josué pensava em tudo o que tinha acontecido. E ele pensou assim: Lambe, você foi morto por mim? Será que o seu sangue vai me salvar de verdade da morte e me trazer liberdade? Então, olha só o que aconteceu. Mas à meia-noite, do jeito que Deus tinha falado pelo seu servo Moisés, a morte passou por todo o Egito, sobre todos os primogênitos lá do Egito, os primeiros filhos de cada família. Pessoas, animais, em cada casa podia-se ouvir lamentos e prantos. Por que aconteceu isso com a gente? Porque os nossos deuses não impediram essa mortalidade. Era o clamor dos egípcios. Imagina só. Mas entre o povo de Israel, tudo aquilo era diferente. Deus tinha mandado em paz e tinha guardado todos eles em paz e tinha dado muita alegria a todos. O sangue do cordeiro lá no umbral da porta tinha salvado os filhos primogênitos. Todos estavam muito felizes e agradecidos a Deus. Olha só o que aconteceu, gente. Desesperado, Faraó chamou Moisés. Olha a cara dele de desespero. Eu acho que agora ele vai ouvir a voz de Deus, certo? Então, desesperado, Faraó chamou Moisés. Tomou, por fim, a grande decisão de deixar o povo de Israel ir e servir ao Deus deles. Porque, na verdade, lá no Egito, eles serviam a vários deuses. Mas o povo de Deus, os israelitas não serviam a esses deuses.
Vão em paz, vão de uma vez, falou o faraó. Vão agora, vão servir ao seu Deus, disse Faraó muito irado. O filho dele havia morrido. Todos os egípcios fizeram a mesma coisa. Todos que eram lá do Egito pegaram as coisas deles, seus bens, roupas, gado, joias, tudo, tudinho que eles tinham. Deu para os israelitas e falou assim: podem ir, levem tudo. Eles estavam com muito medo, eles estavam com muito temor. Então eles deram a liberdade para todos os escravos, que eram os israelitas. Agora eles eram livres e já estavam prontinhos para sair de casa. Tava com tudinho pronto, imagina, com todas as roupas dentro das malas. Estavam muito felizes porque finalmente eles seriam libertos daqueles dias terríveis de escravidão. Tudo tinha acontecido como Deus tinha falado para Moisés. Josué e todo o povo entenderam que foi graças à morte do cordeiro que eles tinham sido salvos e livres de toda aquela opressão e julgos de Faraó. Olha só, essa foi a primeira Páscoa. Então, quando eles se sentaram para comer a primeira Páscoa, foi o cordeiro. Eles comeram pães sem fermento e também ervas amargas. Não tinha nada de chocolate, não. Era isso. Então, olha só o que Josué pensou. Querido Lambe, nunca esquecerei que a sua morte me deu vida. Então, Josué falou agradecido ao Lambe. Essa é a história da primeira Páscoa. Lá na Bíblia nós podemos ver isso. Essa história da primeira Páscoa aconteceu. Os israelitas tiveram que derramar sangue do cordeiro nas ombreiras e vergas da porta. Naquela noite, o primogênito de cada casa seria morto, onde não tivesse aquele sangue. Olha só. Então, quem que foi chamado o Cordeiro de Deus? Que tira o pecado do mundo, com que fez que nós tivéssemos vida. Quem foi sacrificado? Você sabe? Jesus, isso mesmo. Então, lá na Bíblia, em João 1,29, João diz assim, ele viu Jesus e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus morreu lá na cruz para tirar o pecado do mundo, para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse adorar a Deus em liberdade. Sim, Jesus, o sangue de Jesus foi derramado lá por nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado, destinados a morrer. Mas o Senhor Jesus morreu por todos e derramou seu sangue por todos os pecadores, para que assim nós pudéssemos ser livres, para que assim como os israelitas, a gente pudesse ter a liberdade. Por que Jesus então é o chamado à nossa Páscoa? Porque assim como o Lambe, que precisou morrer, ele também morreu por nós. E agora a gente pode ter vida em abundância. Mas me conta uma coisa. Jesus ficou lá crucificado, morto? Não. Então, olha só, o sangue de Jesus, o nosso Cordeiro, ele é capaz de nos limpar de toda a condenação do pecado. E se nós tivermos fé, depois de termos crido, devemos confessá-lo como nosso Salvador. Assim, ó, Jesus, eu confesso e eu acredito no Senhor como o meu único Salvador. Então, olha só, certamente, gente, nós iríamos ser escravos do pecado se Jesus não tivesse morrido por nós. A Páscoa, então, era aquela ceia dos israelitas antes da libertação.
Jesus depois instituiu a nova Páscoa, que nós celebramos hoje. A nossa Páscoa, nós celebramos porque ele foi o Cordeiro. E ele disse assim: eu sou o Cordeiro que te trouxe a paz. E, inclusive, hoje nós celebramos a ceia do Senhor com o vinho, ou que significa o sangue de Jesus, com o pão, que significa o corpo de Jesus. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente faz lembrando que Jesus vai voltar para nos buscar. Sabe por quê? Porque ele não ficou morto, não. Ele ressuscitou no terceiro dia. Olha que legal! Pois é, então é por isso que Jesus é chamado Cordeirinho da Páscoa? É, porque Jesus morreu para nos salvar. E também porque ele era um cordeiro puro, limpinho, sem pecado algum, perfeito. E você? Você acredita que Jesus está vivo no teu coração? Lembra, você tem que orar a Deus e falar: e Senhor, eu acredito que Jesus é meu único Salvador. E essa foi a história da primeira Páscoa. E lá em João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você gostou dessa história? Ai, eu adorei essa história. Então, eu quero te dizer que tenha um feliz Jesus ressuscitado. Feliz Páscoa para você e sua família. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh.